Minha gente, povo querido, povo amado, chegamos aqui em mais um momento da palavra, chegamos aqui em mais um momento de explicação, de reflexão, de orientação por meio da palavra de Deus, tá bom? Eu falei aqui anteriormente que não tenho tanta sabedoria de vida, minha quilometragem não é tão alta, mas a própria Sagrada Escritura fala que ela mesma dá condições ao jovem, ao simples, a quem não tem sabedoria, para que possa ter sabedoria. Então, a sabedoria que a gente tem é uma sabedoria do alto, e que legal a gente poder compartilhar isso através das conversas, através aqui de mensagens no WhatsApp, através daqueles áudios maravilhosos. E aí, fulano, como é que foi a live por aí? E aí, fulano, como é que foi tua experiência na live? E a gente poder conversar sobre aquilo que a gente tem aprendido de Deus. É um tempo fenomenal, é um tempo incrível, tá bom, minha gente? Então, deixe-me fazer aqui para hoje. Eu quero poder aqui relembrar aqui com vocês que nós tivemos um incrível, para mim foi incrível. Para mim foi, não sei para você, para mim foi incrível. Um incrível momento aqui, onde esse momentão foi parcelado, dividido em 15 vezes, por 15 momentos. Quartas-feiras às 19 horas e domingos às 18 horas, passamos aqui pela carta de Pedro, a sua segunda carta, tá bom? Tempo incrível, tempo maravilhoso. Tivemos aqui 15 sermões e para mim, minha gente, que aventura. Que viagem agradável, tá certo? Quantos ensinos não foram dados a nós? Quantos ensinos não foram internalizados aqui pelos nossos corações, né? Quantos desafios propostos aqui? Quantas vezes eu tentei aqui desafiá-los por meio daquilo que a gente tinha recebido da palavra do Senhor. Fomos devagarzinho, fomos verso por verso, fomos aqui agraciados por um olhar detalhado aqui em 2 Pedro, e também, apesar da pandemia, apesar da quarentena que veio fazer com que a gente nos reinventasse, tivemos aqui tempos incríveis com amigos, familiares, colegas de trabalho, nos visitando e também ouvindo. Gente, era uma alegria. Toda vez que eu via alguém desconhecido, que eu não sei nem quem é, entrando aqui na live, meu coração se enche de alegria. Quando amigos recebem aqui o link, ficam até o final. Alguns não conseguem ficar até o final, mas olham no outro dia. Teve gente já que já gravou até vídeo, né? Pra mim aí na segunda-feira, não viu a live no domingo, mas viu a live na segunda. E um tempo para agradecer, um tempo pra gente rir, um tempo para descontrair. Meu coração se enche de alegria. Maior alegria ainda é exatamente por aquelas pessoas que vieram uma vez e que continuaram, né? Podia fazer uma menção aqui honrosa, mas certamente eu vou esquecer de alguém. Mas eu vou arriscar. Caso eu esqueça do seu nome, tenha misericórdia. Você pode até me interromper aqui na fala e dizer, eu, pastor, eu, para que eu possa também citá-lo, tá certo? Nós temos aqui o Haroldo, tá bom? Irmão da irmã Lucinha, irmão do nosso querido Aristeu, irmão da irmã Analice, né? Tivemos aqui a dona Oneide marcando presença, mãe da nossa querida Vivizinha, que falando lá de Paporanga, nos acompanhando. Gente, Paporanga é esquina com Piauí, é lá na divisa do Ceará. Tivemos aqui muita gente querida, meu sogro aí, seu Regino, tivemos aqui a tia Regina, ouvindo a gente lá do Paraná, com o Neri. Já pensou num negócio desse? Tempo incrível de gente maravilhosa, né? Pessoas que a Monique compartilhou o link, pessoas aqui que a Cibele e a Vivi, o Carlos, meu amigo, né? Recebendo aí os convites pela Viviane. Tanta gente querida, tanta gente amada, né? Muitas pessoas, o Marcão do Boa Vizinhança, o Levi Kevin tá dizendo aqui, eu, né? E kkkk, tanta gente querida. Certamente aqui já me esqueci de uma porção de gente, né? Doutor Michel marcando presença aqui mais uma vez com a gente, trazendo alegria, né? Tanta gente querida, o meu coração se enche de alegria com vocês, tá bom? A presença de vocês é um encorajamento para nós. E já teve gente aí, pastor, quando tudo isso acabar, vamos continuar com as lives, vamos lá. Pois é, minha gente, estamos aí com um desafio. Temos que investir na tecnologia, né? Pelo menos com mais internet, porque vez por outra a minha cara fica assim, ó. Travando aí a internet infeliz, né? Vamos pelo menos investir mais em tecnologia. Então, foi um tempo maravilhoso, um olhar detalhado em 2 Pedro. A minha alma melhorou. O meu coração foi aperfeiçoado por meio dessas viagens que
que eu tive com vocês, tá bom? Hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai ser uma bênção, se vai ser uma maravilha ou se vai ser um fiasco. Se vai ser terrível, né? Não sei. O Gutenberg comenta aqui que tem sido uma experiência atomicamente, estratosfericamente, nuclearmente maravilhosa. Deus seja louvado. Rapaz, eu pensei que hipérbole era o meu forte, até lhe conhecer, viu? Atomicamente foi incrível, né? Estratosfericamente foi sensacional. Então, eu quero poder fazer hoje com vocês algo diferente. Será que eu consigo? Eu não sei, tá bom? Eu não sei. Eu só quero poder iniciar aqui oficialmente a minha fala, dentro dessa. Já é uma reflexão, mas eu quero poder iniciar aqui esse momento de reflexão, me lembrando, tá bom? De um dos momentos que eu tive. Eu quero começar a minha fala a partir desse momento. Eu quero coçar aqui na minha mente, trabalhar na minha memória, e para alguns aí, com certeza, vai atingir também a memória. Foi quando eu trouxe aqui uma leitura de uma porção pequena da Palavra de Deus, onde Pedro estava nos dizendo, ou pelo menos compartilhando primeiramente com aquele público que estava distante dele, que ele pede para que eles tenham cuidado de lembrar das coisas que eles já sabem. E que dessa forma, obviamente, pudessem estar firmes, solidamente alicerçados naquilo que eles receberam, que é exatamente o ensinamento de Pedro, né, compartilhando com essas igrejas aí no Ponto, na Bitínia, na Galácia, né? Gente, uma região hoje conhecida como a Turquia. Então, 4 cidades ali, 4 igrejas, e Pedro está escrevendo para elas. Ele quer atingir a memória deles, fazendo lembrar, porque Pedro está avisando para esses amados irmãos que ele está bem pertinho de morrer. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia falado isso por revelação para o apóstolo Pedro. E Pedro está já ali com uma idade já avançada e bem pertinho de morrer. Nós, pela tradição, pela história da igreja, sabemos que Pedro morreu com a morte terrível. Ele foi crucificado, mas ele falou para aqueles que estavam crucificando a ele que não era digno de morrer como seu mestre. Então viraram a cruz de cabeça para baixo, e então São Pedro, o nosso querido apóstolo Pedro das quartas e dos domingos, faleceu numa morte horrível, uma morte vergonhosa, mas que para ele um motivo de honra por pelo menos se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele não morria, gente, esse texto foi incrível para mim. Enquanto ele não partia, ele estava ativo, trabalhando para deixar um legado. O legado que Pedro queria deixar para aqueles amados irmãos era exatamente uma continuidade no aprendizado da palavra do Senhor. Ou seja, quando o pastor morre, a igreja continua, porque a igreja não é do pastor fulano de tal, nem de ninguém, é do próprio Senhor Jesus Cristo. E aquele que usou Pedro, como nas palavras do Gutenberg, um homem extraordinariamente comum, ele também pode usar quem ele desejar. Inclusive está me usando aí na vida de muitos. Pode usar qualquer um. Tem usado Gutenberg na vida de uma penca de gente. Tem usado Isaac na vida de uma penca de gente. Usado o nosso querido amado presbítero Osete na vida também de uma penca de gente. Nosso querido pastor Manuel, lá na nossa cidade querida do Massapê, a 25 quilômetros aqui de Sobral. Tem usado tanta gente. Alguns são eruditos, alguns são gabaritados com uma formação acadêmica de ponta, pessoas de uma inteligência invejável, outros nem tanto. Outros são simples, outros falam nós vai, nós veve, problema. É gente que fala errado, mas o coração tem sido endireitado pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro lembrava aos irmãos que estava trabalhando para deixar um legado, para que depois da partida dele, aqueles amados irmãos continuassem a aprender de outros homens. Então, meus queridos e amados irmãos, a mensagem de hoje tem como tema os herdeiros de Pedro. Mas, pastor, nós já não finalizamos 2 Pedro? Sim. Mas, pastor, já não olhamos verso por verso? Sim. Qual é a diferença de hoje? Hoje, meus amados irmãos, vamos fazer aqui uma viagem, um panorama
comentado aqui com vocês, tá bom? Eu quero poder tirar aqui algumas coisas, algumas lições meio que de relance, para que a gente possa guardar em nosso coração. Então hoje, o tema essa noite, anote aí, minha querida Luana, os herdeiros de Pedro. Então vamos lá, povo querido, povo amado, eu quero poder tirar um tempo aqui rápido e meio que agoniado, trabalhando aqui uma porção rápida daquilo que a gente vê em Pedro, tá bom? Nós olhamos ali Pedro iniciando, falando aqueles amados irmãos, dizendo que aqueles gentios têm uma fé em comum. Pedro fala aqui sobre a obra de Jesus Cristo e o que é que Jesus Cristo fez e nos deu, nos ofereceu para que possamos tomar posse. Jesus Cristo nos deu o seu pleno conhecimento para que possamos tomar posse disso, adquiri-lo. E esse pleno conhecimento fará de nós pessoas melhores, né? Existem virtudes aqui incríveis, como um chamado para crescermos na fé, na virtude, no conhecimento, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade e no amor. Pedro fala que sem isso, sem o crescimento dessas qualidades, dessas características, nós ficaríamos infrutíferos, nós ficaríamos inoperantes. Pedro, então, ao decorrer da sua carta, fala que já está de partida, mas lembra os amados irmãos aquilo que não pode ser esquecido, exatamente sobre a obra, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pedro continua falando que esse Jesus Cristo deu uma mensagem que foi por meio dessa convivência que a mensagem está sendo repassada por Pedro. Ou seja, o ensino de Pedro, a escrita de Pedro não vinha por invenção dele mesmo, não era algo da própria cabeça. Mas a fé cristã é algo que exige de nós um crédito. A mensagem de Jesus, ela tem crédito, porque não é um conto de fadas. Teve testemunhas, Pedro, Tiago e João viram uma cena incrível da glória do Senhor Jesus Cristo e da voz do alto de Deus Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Enquanto Jesus estava ali com roupas mais brancas do que qualquer lavandeira do mundo podia colocar, podia tornar, Pedro aqui fica impactado com isso e aguardando a vinda do reino de Jesus Cristo. Pedro também continua mostrando que não simplesmente a fé cristã ela possui um motivo de crédito, mas que a própria Escritura nada mais é do que uma continuação daquilo que os profetas falaram, daquilo que Cristo ensinou e daquilo que os próprios apóstolos estavam ali contribuindo ao compartilhar também essa mensagem. A Bíblia, então, é unida e ela vem por meio do Espírito Santo. Mas Pedro, ao chegar no segundo capítulo, nos adverte que as coisas não iriam tão bem com aquelas igrejas, tá bom? Pedro nos orienta, principalmente orientando aquele público ali, de que um tipo de gente iria aparecer para avacalhar tudo. Enquanto Cristo e o conhecimento que ele estava dando por meio de sua vida, por meio de suas palavras, estava oferecendo ali aquelas pessoas chamadas de discípulos, pessoas que creriam em Jesus Cristo e que de fato creram em seu poder, em sua divindade, muitos homens iriam aparecer no meio da igreja, surgir malandramente, distorcendo o ensino de Cristo, diminuindo a obra do Senhor Jesus Cristo e também, por consequência, esvaziando a cruz de Cristo. Esses homens são chamados de falsos mestres e por nós apelidados, não carinhosamente, por FMs, tá bom? Uma abreviatura aqui, uma abreviação, desculpa, de falsos mestres. Esses FMs surgiriam no meio da igreja, mas a condenação deles já estava certa. Do mesmo jeito que o Senhor condenou o mundo antigo com dilúvio, condenou Sodoma e Gomorra com fogo vindo do céu, o Senhor também iria punir e condenar ali os falsos mestres. Isso é muito sério, assim também como o Senhor não poupou nem os anjos rebeldes, nem os anjos. É assim que a palavra nos diz. Esses homens, eles são arrogantes para com Deus, blasfemadores, essa é a verdade, com a péssima teologia. São pessoas com distúrbios sexuais. E quando eu falo de distúrbios sexuais, não estou falando de doença não, viu? Estou falando de sem vergonhice mesmo. Eles não lidam bem
com esse assunto, com essa prática, e por isso se tornam imorais. Fazem um péssimo uso do dinheiro, ou seja, fazendo tudo, falando tudo o que eles estavam falando por causa do dinheiro. E essa é uma lição muito terrível para nós, porque se existe esse tipo de gente, existe porque tem audiência. Se existem esses sacanas, esses miseráveis, esses crápulas que pervertem a fé, que queimam o filme dos pastores, que queimam o filme da igreja, é porque tem gente dando ouvidos. E sabe por que as pessoas dão ouvido para isso? Porque a mensagem que eles pregam é uma mensagem de vida fácil. É uma mensagem onde não precisa mudar de vida, não precisa abandonar a sacanagem, não precisa abandonar o amor ao dinheiro, não precisa abandonar os seus ídolos particulares. É uma mensagem de conforto, é uma mensagem onde deixa as pessoas todas arrepiadas e felizes, mas que não pregam o desafio que Cristo nos dá, que é exatamente morrer para nós mesmos. Quem quiser segui-lo, precisa tomar a sua cruz, precisa negar a si mesmo e precisa, em obediência, aprender dele ao longo do caminho. Esse aprendizado, obviamente, vem pela fé. Logo, se eu não creio nesse Jesus, eu não quero aprender dele, também não quero segui-lo e muito menos fazer algum sacrifício por ele. Pedro diz que eles são imorais, blasfemadores e gananciosos. E a marca desses falsos mestres na vida dos que ouvem são terríveis, são como nódoas, eles traumatizam pessoas. Pedro então chega no 3º e último capítulo mostrando sobre a importância da vinda de Jesus Cristo, mostrando aqui, mais uma vez, aquilo que não poderia, em hipótese alguma, ser esquecido por aquela plateia, aquele público que estava recebendo essa carta querida e abençoada, que inclusive sobreviveu ao tempo e nos abençoa até hoje, especificamente na nossa quarentena, tá bom? Pedro fala que muitos vão se levantar dizendo, cadê? Cadê a volta? Você estava dizendo que Jesus ia voltar a qualquer momento, passou um bocado de dia, um bocado de ano, um bocado de década, e Jesus não voltou. E Pedro nos mostra que, sim, este mundo está reservado para o fogo, guardado para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, os ímpios, os zombadores, os blasfemadores podem ter voz e vez hoje, mas não será para sempre não, viu? Pedro então nos deixa claro que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, mas sim que na volta de Jesus a voz será, de repente será como um ladrão chegando e toda a terra será exposta e desnudada. Os elementos serão desfeitos pelo calor, virá um grande estrondo, o que diz a palavra do Senhor. E enquanto isso não acontece, Pedro nos manda que sejamos santos, que sejamos um povo que aguarda os novos céus e a nova terra de modo santo, né? Uma santidade em oração, sempre lembrando que esse tempo que Deus está dando é um tempo para que você e eu possamos nos arrepender dos nossos pecados. Não importa, não interessa quantos pecados nós temos, nem a profundidade dos nossos pecados, o quanto os nossos pecados foram feios, sujos, violentos, imorais, prejudiciais, não importa. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é maior do que tudo isso e o seu sacrifício na cruz fez com que um sangue puro pudesse descer de lá. E todo aquele que crê na mensagem de Jesus Cristo, quem crer nele como Senhor e Salvador de suas vidas, tem sim de fato perdão para os seus pecados. O sangue dele te torna mais limpo, mais puro do que a neve, mais branco do que o gizinho daquela nossa tia lá da 5ª série, tá bom? Quando éramos crianças. Então, Pedro nos lembra sobre essa questão e fala que nós precisamos nos guardar destes falsos mestres, desses descrentes, desses zombadores que duvidam da mensagem, inclusive da volta de Cristo. E enquanto nós fugimos disso, ele chama a gente para crescer na graça e no conhecimento e resume todo o livro dizendo que Jesus Cristo é sim, de fato, o ser glorioso que merece sim toda a honra, toda a glória nos céus e na terra. Amém? Essa então foi a nossa viagem, né, panorâmica, a nossa viagem rápida pela carta de 2 Pedro. A minha grande questão agora é, sim, quais são as heranças que Pedro nos deixa?
Eu quero poder colocar aqui pelo menos 5, tá bom? Eu quero não devagar tanto nas ideias, não quero ser tão abstrato, quero sim ser mais rápido, eu espero que eu consiga, porque essa é uma dificuldade grande. Mas eu quero falar de 5 heranças que Pedro deixa aqui como legado, né? Grandes ensinamentos, especificamente na sua segunda carta, né? Na carta de Pedro, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que eu vejo que é importantíssima, creio que talvez até seja o tema que vai unir todo o argumento de 2 Pedro, é exatamente sobre o pleno conhecimento do Senhor. Ou melhor, o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Olha só o que é que Pedro fala sobre esse pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu acho interessantíssimo, porque logo quando ele inicia a sua carta, ele vai falar o seguinte: graça e paz sejam multiplicados por meio do pleno conhecimento de Jesus. Ou seja, o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo vai ser um canal, vai ser um veículo, vai ser um modo pelo qual nós vamos crescer em graça e vamos crescer na paz. É por isso que quem conhece o Senhor Jesus Cristo e que anda com Ele de perto, não dá muita trela para a tristeza. Não deixa com que as notícias de desgraça tomem o seu coração. Por quê? O seu coração é de Jesus, porque o seu coração está cheio de Jesus. Pense comigo que o nosso coração é como um pendrive. Um pendrive bem pequenininho, de 1 GB, ou quem sabe 2 GB. Não cabe muita coisa, não. Não cabe nenhum filme, para falar a verdade. E sendo que o nosso coração é pequeno, não dá para a gente guardar tudo. E se a gente quiser guardar tudo em nosso coração, vamos deixar para trás, vamos deixar de fora muitas coisas essenciais. O desafio que Pedro nos dá, o desafio que eu proponho a cada um de vocês que me ouvem, que me acompanham agora, é: guarde o seu coração em Jesus. Vamos passar por tristezas, vamos passar por aflições, mas não podemos perder a alegria no Senhor, não podemos ser invadidos por uma tristeza infindável, sabe? Uma tristeza, uma melancolia que vai nos arrancar o sono da noite, enrijecer os músculos das costas, vai nos dar disenteria, vai nos dar gastrite. Gente, não podemos, a nossa vida é do Senhor. As tristezas vêm, mas a esperança é maior, a esperança guardada em Cristo e em suas promessas. Então, o pleno conhecimento multiplica paz, multiplica graça nas nossas vidas. O pleno conhecimento em Jesus é, de fato, tudo o que nós precisamos para termos uma vida de piedade aqui nesta terra. Pedro nos fala sobre isso ainda no primeiro capítulo. Ele também diz que o pleno conhecimento nos transforma ao caráter de Cristo. Ou seja, pleno conhecimento de Jesus não tem a ver apenas com conhecer ou assimilar ideias, aprender conceitos. Não é isso, não é só isso. O pleno conhecimento do Senhor não serve para encher simplesmente a nossa cabeça de informação. Mas esse pleno conhecimento do Senhor tem a ver com intimidade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com mudança através da imitação. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu tinha 3 anos, eu entrei no colégio, né? E meus pais sempre me ensinaram a falar muito bem, as palavras muito bem, né? E aí, quando eu cheguei no colégio, rapidamente eu comecei a falar amarrom, amalero e outras palavras erradas. Por que eu estava fazendo isso? Porque a minha convivência com os meus coleguinhas ali do Jardim 1, olha aí o finado Jardim 1, né? Nem existe mais, né? Jardim 1. Como elas falavam errado, eu falava errado também, para me sentir parte, para me sentir compreendido por eles, né? Às vezes até as crianças riam das crianças que falavam certo. Olha só. Então, existe um tipo de mudança que vem por meio da relação, que vem por meio da imitação. Então, quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu me relaciono com Jesus, eu mudo, eu fico mais parecido com Ele. Então, essa mudança vai fazer de mim um jovem ou um homem que vai crescer e vai ter marcas de fé mais claras. A minha excelência moral ou a minha virtude será mais expressa, mais visível. Eu terei mais conhecimento por meio da minha relação com Jesus. Terei mais domínio próprio. Gente, eu sou uma pessoa altamente violenta. Eu sou uma pessoa altamente impaciente. Eu sou uma pessoa altamente agressiva. Eu quero ferir as pessoas com a palavra.
queria ferir as pessoas com as minhas mãos, eu simplesmente às vezes deletava as pessoas do meu coração, e Jesus tem mudado a minha vida. E se você tem dúvida, pergunte para minha esposa, porque se você quer saber como é que o marido é de verdade, pergunte para a esposa. Falei-me, Senhor, não faça isso não, né? Ela pode perguntar. Como o Senhor aumenta a nossa paciência e nos deixa parecido com Ele, nos dando domínio próprio. Quem anda com Jesus constantemente não fica tropeçando aqui e acolá, tem constância, começa a ter uma vida de perseverança, resiste às tentações, aos dias maus, tem uma vida de piedade, que é uma vida de reverência ao Senhor, uma vida de fraternidade, a gente trata bem, a gente é camarada, a gente fala, meu querido, bom dia, com licença, obrigado, seja bem-vindo, a gente consegue ter boas maneiras, a gente tem que ter um coleguismo, essa fraternidade, e é por meio dessas boas relações, há muitas vezes quem não conhece, quem não conhecemos, que o amor surge, o amor brota, o amor cria as suas flores no nosso meio. Ora, quem anda com Jesus, quem vive buscando o pleno conhecimento de Deus, cresce em fé, em virtude, em conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. O pleno conhecimento nos livrará de uma inutilidade e sempre nos fará lembrar do Santo Evangelho, que nada mais é do que a boa notícia de que em Jesus Cristo podemos ter, de fato, perdão de nossos pecados, uma nova relação com Deus, vida eterna. Vida eterna é relacionamento hoje com Deus e que vai durar por um tempo que não conseguimos nem ao menos mensurar. Né? O sol não vai existir, não vai ter noite, porque quem será a nossa luz é o Senhor. Isso é profundo, é maravilhoso demais. Então, pleno conhecimento nos fala sobre isso. E muitas vezes, Pedro, ao escrever a sua segunda carta, vai usar termos como, por exemplo, lembrar, não esquecer, terem em mente, difícil de entender, sabendo disso, ele vai sempre usar termos ligados à nossa mente, mostrando que o discípulo verdadeiro de Jesus Cristo precisa cuidar da mente e precisa nutrir a mente com informações corretas, com a verdade e, acima de tudo, encher a nossa cabeça com o pleno conhecimento do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vez por outra eu já escutei uma história assim. A fulana de tal leu tanta Bíblia que endoidou. Ninguém doida lendo a Bíblia não, meu filho. Fulano de tal ficou perturbado do juízo porque leu demais a Bíblia. Mentira. A gente não endoida por causa disso não. Vai por mim, viu? E deixa eu falar uma coisa para vocês, até um pouco delicada, né? Já falei isso na igreja muitas vezes. Pessoas que possuem uma deficiência intelectual, uma deficiência na mente, pessoas que nasceram realmente com essa patologia, com esse problema de nascença, aí pelo mundo afora, geralmente são violentos, têm boca suja, são imorais. E essas pessoas, como é que elas são tratadas na igreja? Como é que elas são na igreja? Hein? Carinhosas, comportadas, pacientes. Por quê? Porque se lá no mundo as pessoas tratam as pessoas com deficiência mental, com violência, com imoralidade, fazendo piada de mau gosto com eles, dentro da igreja de Jesus Cristo, nós tratamos com respeito, com dignidade, com amor, com afeto. E o que é que essas pessoas, como é que elas respondem? Com alegria. E até mesmo essas pessoas aprendem versículos, cantam músicas, levam sua própria Bíblia para a igreja, e eu vejo como a igreja de Jesus tem esse poder de sociabilidade, de socialização, de fraternidade, sabe? De envolvimento social incrível, incrível. Né? Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, porque muitas vezes já tivemos e temos pessoas com problemas desse tipo, mas são tratados como um ser humano, porque é isso que elas são. Glória a Deus por isso. Portanto, cuidado com a nossa mente, tá certo? Há um segundo elemento aqui, digno de nós refletirmos, e também uma segunda herança que o apóstolo Pedro deixa aqui depois de sua viagem para o Senhor, depois de seu fim de jornada e a sua promoção ao lar celestial. A segunda coisa é que, se a primeira é exatamente o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o segundo é que, infelizmente, existem os inimigos do pleno conhecimento de Jesus. Essas pessoas, elas
enquanto alguns valorizam, enquanto alguns buscam a Jesus, querem conhecê-lo, por outro lado, outros não querem, não creem, não buscam, não seguem e ficam atrapalhando quem quer fazer tudo isso. Avacalhadores da fé, é isso que eles são, né? Então, o que Jesus faz é exatamente exigir de nós uma mudança. O que Jesus requer de nós é uma transformação que Ele mesmo opera. Portanto, Ele quer você do jeito que você está, mas Ele não vai te deixar do mesmo jeito. É por isso que o arrependimento é importante. É por isso que o arrependimento é tão vital para a compreensão da fé cristã. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus Cristo é um amor santo. Jesus Cristo não é bobo. O Senhor não é bobo para ficar assinando embaixo nas suas traquinagens, nos seus pensamentos egoístas, sabe? Nos seus abusos particulares, nos seus chiliques de impaciência, nas suas violências verbais aí para com sua esposa ou para com seus filhos, o seu ódio para com seu vizinho, né? O Senhor Jesus não assina embaixo não, na verdade ele reprova, ele tem vergonha disso. E é por isso que a gente também tem que reprovar e ter vergonha. E é por isso que eu vivo me arrependendo diante do Senhor. Porque vez por outra ainda continuo vacilando. Somos sim ainda pecadores, mas somos pecadores perdoados e pecadores arrependidos. Esses pecadores perdoados e arrependidos vivem uma constante mudança de vida, não por esforço próprio. Sabe aquela pessoa mais fofinha, sabe aquela pessoa mais rechonchudinha, né? Que gosta de comer muito e vai fazer uma dieta. Ai meu Deus, não posso comer doce hoje do aniversário do Apolo, né? Ai, não posso tomar Del Rio. Ai, não posso comer aquela massa maravilhosa que a Monique fez com camarão. Não posso, né? Hein, Monique, hein? Eu vi, Monique. Aquele camarãozinho maravilhoso que você fez. Não posso, porque eu tô gordo, porque eu tô gorda, porque eu não posso. Gente, vida cristã não é assim. Eita, o pecado vem, tô doido para pecar, mas não posso. Não. O Senhor muda o nosso coração. A vontade vem. A vontade de pecar está lá. Mas a vontade de agradar o Senhor prevalece. Ela sempre prevalece. Né? Tropeços acontecem, mas não somos mais marcados por esse tipo de vida, por esse tipo de atitude, por esse tipo de comportamento. Infelizmente, os falsos mestres não querem transformação, amam o pecado, por isso tentam diminuir a cruz e o caminho que é estreito, que o próprio Cristo falou, tentam alargar. Esses falsos mestres são avacalhadores. Vão surgir no meio da igreja, vão surgir malandramente, é o que nós vimos, né? E infelizmente vai ter público para eles, vai ter audiência para eles, porque eles falam bonito, porque eles parecem ser inteligentes, porque eles parecem falar de Jesus com muita propriedade, mas na verdade estão, distorcendo, eles estão aqui diminuindo os ensinos de Jesus, fazendo aqui exatamente a estratégia do pai deles, que é o diabo, viu? Preste atenção, estou usando palavras duras porque esse assunto é muito sério. Eles são terríveis, tá bom? Eles vão ser punidos severamente, o Senhor garante isso por meio de Pedro. Esses FMs, eles são péssimos aqui com relação aos seus princípios para com Deus. Eles possuem péssimos hábitos sexuais e eles também possuem um péssimo trato com o dinheiro. Como eu falei para vocês, eles são blasfemadores, eles são imorais, eles são gananciosos, tá bom? Esses homens aí têm um rastro de destruição por onde passam. São terríveis. Gente, eu compartilhei com vocês que há uns anos atrás eu seguia um falso mestre. E o falso mestre diz: oi, boa noite, eu me chamo Miguel, sou um falso mestre e quero aqui, juntamente com vocês, compartilhar uma falsa doutrina. É claro que eles não vêm assim. Eles não falam assim, eles são fofos, eles são bonitinhos. Eles falam e a gente fica todo arrepiado, né? Todo mundo emocionado. Vem um chorinho aqui, ó. Que linda palavra, tô como, ó, pastor. Mas na verdade, enquanto eles falam 8 verdades, 2 mentiras vão sendo ditas. E essas 2 mentirinhas pequenininhas fazem um estrago medonho. Porque a gente pode discordar em muitos assuntos, mas quando falamos da pessoa de Jesus Cristo,
e de sua identidade, quando falamos da sua obra e do efeito dela nas nossas vidas, quando falamos o que ele requer de nós, nisso não há discussão, né? Isso não há discussão. Vou entrar em polêmica. Posso entrar em polêmica aqui, Gutenberg? Posso entrar em polêmica aqui? Vamos lá. Gente, tem muita igreja aqui no Saboia, viu? Muita igreja, muita igreja. Muitas não são sérias. Muitas não são sérias, é verdade. Mas se você for olhar, a maioria delas, sabe o que é que vai falar? Que Jesus é o Salvador, que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Nas coisas centrais, estamos unidos. Mas os hereges, os falsos mestres, distorcem exatamente o que há de mais central no ensino cristão. Por isso que precisamos ter cuidado e por isso que Pedro destina um capítulo inteiro, o segundo capítulo número 2, para mostrar que precisamos ter cuidado com os falsos mestres. Ele está partindo e os falsos mestres vão entrar na brecha e vão surgir aqui no nosso meio. Tem muita gente se dizendo crente, mas não é crente porcaria nenhuma. Viu? Tem muita gente aí se dizendo, fulano é da igreja, é batizada nas águas, a boca é mais imunda do que o bueiro aqui perto da minha casa. A vida é mais suja do que pau de galinheiro, sabe? É uma vida torta, relacionamentos perversos, deve a todo mundo, péssimo na relação com as finanças. Vai dizer que é crente? É crente coisa nenhuma. Vai enganar outro, a mim você não engana não. Pedro está chamando a igreja para abrir do olho, tá bom? Pedro, então, nos mostra uma terceira herança. Ele vai falar de uma coisa incrível e maravilhosa de contribuição que ele nos dá em sua segunda carta. Ele vai falar da volta de Jesus Cristo. Está me acompanhando até aqui? Dá uma respirada, me acompanha. Falei do pleno conhecimento de Jesus Cristo, falei aqui infelizmente, dos inimigos do pleno conhecimento de Jesus, e agora vamos falar da volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro, aqui, ele já dá aqui uma pitadinha, uma amostra, tá certo? Um aperitivo, um spoiler, um adiantamento, um trailer daquilo que viria a falar em poucas linhas no próximo capítulo. Ele fala ali do Monte da Transfiguração, trazendo à memória quando ele estava com Pedro, na cena Pedro, Tiago e João. Naquele monte ele vê a glória de Jesus Cristo e aparecem ali Moisés e Elias. Rapaz, 2 defuntos. É isso, pastor? É isso mesmo. Aparece aqui Moisés e Elias para conversar com o Senhor Jesus Cristo. Pedro fica maravilhado e amedrontado, sem saber o que dizer, e fala, Senhor, vamos armar aqui umas barracas aqui para a gente, umas tendas aqui para vocês? E a voz vem intrometendo a palavra de Pedro, dizendo, eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa era a voz do próprio Deus, o Pai. Pedro fica maravilhado com aquilo, porque aquilo é um vislumbre da glória do Senhor. Aquele Jesus, ele não tinha aparência física agradável, o seu rosto não era bonitinho, fofinho. Isaías 53 vai dizer que não havia beleza nem formosura nele, essa é a verdade. Veio como alguém fraco, alguém pobre, nasceu de uma virgem, adolescente praticamente. A Virgem Maria tinha uma idade menor do que 18 anos. Veio ali pobrezinho, sem um hospital de luxo, sem um enfermeiro particular, mas ali próximo dos animais. Né? Os seus primeiros visitantes ali, não apenas homens importantes, mas homens fedidos, homens do campo, homens que cheiravam a ovelha, foram pastores e foram ali vislumbrar todo aquele nascimento. Então Jesus não veio em uma aparência exuberante, não veio, essa é a verdade. Mas Pedro vê no Monte da Transfiguração a glória de Cristo e a glória da vinda do seu reino. Que coisa interessante. Também ele vai dizer que muitas pessoas, né, infelizmente sempre tem aqueles inimigos da fé, vão escarnecer da vinda de Jesus, mas o apóstolo Pedro vai mostrar que o mundo está reservado para o fogo, né? Para o dia do juízo vai ter sim uma destruição dos ímpios. E ele também mostra que na volta de Cristo, o tempo dele é diferente do nosso tempo. Para nós, o tempo é diferente do dele. Se para ele um dia é como 1000 anos, nós nem temos ideia do que significa 1000 anos.
pouquíssimos de nós chegará até 100 anos, para falar a verdade. Então, o tempo é diferente, mas esse tempo é um tempo para que pessoas possam se arrepender e confiar na mensagem de Cristo. Ou seja, ele está sendo misericordioso. Por que Jesus não voltou ainda, pastor Miguel? Porque ele quer que você seja salvo, meu querido. Essa é a verdade, tá bom? Ele vem de repente, ele vem como um ladrão, e será estrondo, calor, e a terra será desnudada. Mas não é só desgraça, não. Haverá uma vinda de um novo céus e nova terra, tá bom? Novos céus e nova terra. Essa, então, é mais uma herança que Pedro nos deixa para que nós possamos aqui tomar posse. Quarta herança, penúltima herança que eu quero destacar aqui com vocês é a herança aqui da palavra de Jesus Cristo, tá bom? No capítulo 1, verso 19 até o 21, ele nos mostra de uma forma muito interessante que essa palavra, ela é como se fosse um lampião, uma candeia, uma lamparina que nos ilumina para aquilo que precisamos viver, para as decisões que precisamos tomar. Eu me lembro do Isaac, né, nosso amado irmão Isaac, falando sobre finanças. Gente do céu, ele trouxe umas mensagens sobre finanças incríveis, maravilhosas, mostrando como é que a Bíblia nos ajuda, nos mostra a trabalhar com finanças. E então o Isaac fez 5 coisas, né? Ele falou como é que a gente ganhava dinheiro, como é que a gente gastava dinheiro, como é que a gente guardava dinheiro, como é que a gente investia dinheiro e como é que a gente doava dinheiro. Ou seja, a Bíblia traz toda a sabedoria que precisamos lidar para todo tipo de assunto. Dinheiro, casamento, trabalho, trato com os colegas de trabalho, família. Gente, é tanto assunto que a Bíblia possui, e ela vai falar isso através de história, de poesia, vai falar isso através de temas proféticos, né? Vai falar isso através de narrativas, vai falar isso através de cartas, como nós estamos vendo aqui. Há um estilo literário riquíssimo aqui, contido na própria Escritura do Senhor. Então a Bíblia Sagrada, ela funciona como uma candeia. E se isso é verdade, nós cremos que sim, o inverso, claro, também é verdadeiro. Quem está com a Bíblia fechada, quem não consulta a Bíblia, quem não tem aquela curiosidade ou aquela disciplina em buscar o conhecimento do Senhor, é como cego. Vai fazer muita besteira na vida até que chegue uma quilometragem bem avançada para saber o que é certo e o que é errado. Porém, eu não preciso saber o que é certo e o que é errado só quando eu tiver 50 anos. Cheio de mazela da vida, cheio de varizes e hérnias de disco que a vida me causou. Eu preciso aprender isso muito cedo. Eu posso, na verdade, aprender isso mais cedo do que aos 50 anos. Eu não preciso aprender com a vida. Eu não preciso tomar veneno para saber que ele mata. Eu não preciso fazer isso. A Bíblia, então, nos oferece. E essa candeia, ela funciona como luz até estarmos com o portador de toda e verdadeira luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é que eu estou querendo dizer? É que hoje eu estou pregando. E eu amo pregar, gente. Eu amo compartilhar a palavra do Senhor. Eu amo mostrar para as pessoas o que é que Deus tem me ensinado. Não para que eu apareça, mas para que Ele apareça, para que Ele fique evidenciado, né? Eu quero... Não careço de elogios, né? Estou muito satisfeito com o que Deus me deu. Não careço que as pessoas façam massagem no meu ego. Gente, eu tenho outras carências, eu tenho outras tendências, tá bom? Não tenho esse tipo de tendência até agora, não. Eu quero é que mais pessoas, o maior número de pessoas possível, possa sim aprender de Jesus e se render a Ele, entregando suas vidas por meio da fé no Cristo Salvador e por meio do arrependimento de pecados. É isso que eu quero. Então eu estou pregando hoje, mais um dia, lá no novos céus e na nova terra, eu não precisarei mais pregar. Eu não precisarei fazer assim, ó, abramos, pois, a palavra do nosso Deus em 2 Pedro. Eu não vou mais precisar falar de falso mestre, sabe por quê? Porque lá não vai ter falso mestre. Eu não vou precisar mais falar da volta de Cristo, sabe por quê? Porque já aconteceu. Eu não precisarei mais chamar pessoas ao arrependimento, porque lá vai ser só arrependido. Só os arrependidos estarão lá. Gente, eu não vou mais precisar pregar, porque não vai mais precisar pregação. Não vai mais precisar pregador. Eu não vou mais precisar carregar a Bíblia que eu carrego hoje, lá no Novos Céus e na Nova Terra, no reino do Senhor. Não vou precisar, sabe por quê? Porque eu estarei com Cristo. Porque Ele é a palavra. Nós louvaremos, nós comeremos, nós
aprenderemos diretamente dele. Então a Bíblia é o que Deus nos dá para agora. A palavra não é tudo de Deus, mas é tudo que nós precisamos para o hoje. A palavra de Deus é isso. É uma palavra aqui usada, aqui transmitida pelos apóstolos lá no Antigo Testamento. Proclamada por Cristo ali no início desse novo tempo, né? E também ensinada pelos santos apóstolos para o nosso benefício, para a edificação da igreja. Pedro, portanto, nos mostra que essa mensagem, essa palavra, não vem de interpretação pessoal, não vem de vontade humana. Ou seja, a Bíblia não é um livro inventado por homens, né? Você tem muitos livros aqui na nossa cultura, na história, escrito por homens. Nós temos aqui um livro de um cara lá no outro lado que recebeu uma revelação de um anjo, aí escreve tudo. É ele que está dizendo. Ele que está dizendo. Aí vem um cara aqui na América, aí tem um sonho, aí escreve um livro, um testamento. É ele que está dizendo. Eu não sei não, ele está dizendo. Entende? Mas a Bíblia não. Dezenas de pessoas escrevendo a palavra do Senhor. 3 continentes diferentes, por 1500 anos. Gente, não vem de interpretação pessoal, vem de Deus. E é o Espírito Santo que guia a circunstância, o momento, a história, o sentimento e, inclusive, os estilos pessoais literários. O que eu estou querendo dizer é que o que Paulo escreve, a forma como ele escreve, é diferente da forma como Pedro escreve. Vou dizer até mais, viu, gente? Há uma diferença de 1ª para 2ª Pedro, não porque é outro autor, mas porque foi outra pessoa que redigiu. O primeiro foi Silvano, então tem um estilo. 2ª Pedro parece que foi o próprio Pedro que escreveu mesmo, há um outro estilo. Mesmo Pedro, mesma mensagem. Ou seja, o que os profetas falaram, o que Cristo falava e o que os apóstolos falavam estão de modo coerente, complementar. Há uma revelação progressiva, agora completa para nós. Como o autor de Hebreus vai dizer, por muito tempo Deus falou por meio de visões, de muitas maneiras diferentes, mas naquele tempo, no tempo que ele estava escrevendo, hoje, né, o Senhor tem se revelado por meio do Filho. Ou seja, o Senhor se comunicando de várias formas para nós. Quarta herança que Pedro nos dá. Vamos para a quinta? A glória de Jesus. Deixe-me fazer um comentário aqui, um pouco meio que teológico, aqui sobre a glória do Senhor. Gente, olhamos aqui, principalmente aqui, à luz do Antigo Testamento, da primeira parte da palavra de Deus, que é a parte mais grossa, mais maior, né? Mais grandinha. Nós temos aqui um Deus glorioso, que enquanto ele aparece, gente, é incrível, né? Parece que um pouquinho da glória do Senhor aparece ali numa sarça ardente para Moisés, e a voz diz, tira a sandália, porque a terra que tu está é terra santa. Olha só, a glória de Deus aparecendo. Nós temos a glória de Deus aparecendo para Daniel, o profeta já um pouquinho velho, um pouquinho mais franzino de saúde, o seu físico já um pouco definhando, e a glória de Deus é tão tremenda que faz o corpo de Daniel cair por terra, sem força, sem vigor, de tão apavorante que é. Em Ezequiel, capítulo 1, 2 e 3, aparece um dos textos mais incríveis e sensacionais de toda a Escritura, e mais difícil de entender, ao meu ver, da glória do Senhor. E sabe o que Ezequiel faz? Ele se prostra com o rosto em terra. A glória de Deus aparece no templo para Isaías, e Isaías vê o templo como fumaças ali, a glória de Deus, e o Senhor, sentado num alto e sublime trono, ele treme de medo. Ele diz, ai de mim! A glória de Deus é algo tremendo que nos causa medo. Mas há uma segunda coisa que eu quero falar sobre a glória de Deus. É o que Romanos 1 vai nos dizer. Que nós, como seres humanos, de modo natural, não reconhecemos a glória de Deus e não damos glória que é devida ao seu nome. E sabe o que é que fazemos? Viramos as costas para essa glória. E invertemos os papéis, dando glória a quem não merece glória. Fazendo de seres humanos divinos. Fazendo de animais um Deus. Fazendo inclusive de répteis, de bichos mais diferentes, como Deus. Nós naturalmente não somos o povo que dá glória a Deus. O ser humano em si é falho e se tornou cego
se tornou um desrespeitador da glória de Deus. Porém, o que acontece é que Jesus Cristo vem como aquele que vive inteira e perfeitamente para a glória do Pai, ou seja, há uma busca no seu ministério aqui nessa terra para glorificar o Pai ininterruptamente, sem falhar por nenhum instante sequer, ao passo em que ele dá glória ao Pai. Em João capítulo 17 ele diz: agora, Senhor, agora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes de tudo. Ou seja, Jesus sempre existiu. Cristo, Filho de Deus, é eterno e sempre existiu em glória, mas abriu mão de sua glória para viver com nós, seres humanos pecadores miseráveis, que nem gostamos da glória de Deus e que nem poderíamos estar próximos da glória de Deus, porque somos pecadores. Paulo fala sobre isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos aqui desconcertados, quebrados, não funcionamos para glorificar a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus abandona a sua glória temporariamente para vir para cá e nos ajudar a compreender a glória do Senhor. Jesus Cristo então funciona como um grande refletor, mostrando a glória do Deus Pai. E por incrível que pareça, minha gente, a glória de Deus, ela é demonstrada na cruz, em algo perverso, em algo sujo, em algo terrível e assassino. Sim, a glória de Deus reinventa a nossa mente, porque mostrando através da cruz que a morte foi vencida. E isso fica claro na ressurreição. Então Cristo, com o corpo glorificado, agora ressurge ali da morte, sai do túmulo, sai da sua tumba, sobe aos céus, depois de 40 dias conversando com os céus a respeito do reino, e um dia virá em glória. Mas sabe qual é o detalhe disso tudo? É que Pedro ainda avança o nosso conhecimento mais ainda sobre aquilo que nós já entendíamos sobre a glória de Deus. Pedro vai dizer que Jesus Cristo, por meio de tudo que ele fez, chama os seus discípulos para compartilhar da sua própria glória. Gente, que incrível! Ou seja, a salvação do Senhor Jesus Cristo não é simplesmente uma salvação do livramento da morte ou do livramento do pecado e seus efeitos, e obviamente a sua condenação, mas um chamado, um esticar de braços, um esticar de mãos, nos chamando, nos convidando para compartilharmos de sua glória e virtude. Como é isso, pastor? Olha o que ele fala. Seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe o que acontece? Pedro nos mostra que esse Cristo que era glorioso e que agora é glorioso novamente, nos chama para participarmos dessa sua glória. Mas, minha gente, como é isso? Se esse Senhor é tão glorioso, se o brilho dele é muito maior do que do sol ao meio-dia, se eu não consigo nem olhar enquanto o irmão Antônio Caetano solda, quando ele trabalha lá, quando o irmão Djalma faz aquelas soldas dele, eu não consigo olhar a olho nu, como é que eu vou olhar para o brilho de Jesus? Aí é que está. Quando ele nos chama, ele nos prepara. Ele nos faz ser pessoas que agora sim estamos perto da glória de Deus, podemos glorificar a Ele e que podemos gozar também de sua glória. Que incrível, que sensacional. Ele nos fala também, eu já comentei isso, mas volto a repetir, que ele dá um pequeno vislumbre, uma pequena pitadinha aqui de toda a sua glória para Pedro. E Pedro fica atemorizado, minha gente. A glória do Senhor não é só algo que nos espanta. Por meio de Cristo, a glória do Senhor que pode estar perto. Nós podemos hoje viver para a glória de Deus por meio de Cristo. E Cristo um dia nos chamará. Chamará todos os que creem em seu nome para viver com corpos glorificados, onde o câncer nunca mais vai atingir, onde nunca mais crises nas mulheres de micropoliscistos e etc. vão adentrar. Nada. Não mais perseguição, não mais heresia, não mais morte, não mais guerra, não mais pandemia, nada disso. Tudo será vencido. O Senhor fará tudo novo, restaurará tudo em perfeita paz e nunca mais teremos maldição. Podemos confiar nisso porque Ele falou. Ele prometeu, nunca mais haverá nenhum tipo de rebelião. Nunca mais.
E lá seremos felizes para sempre, porque Cristo será a nossa felicidade. Que coisa maravilhosa! Que coisa incrível! Ele sim é digno de toda glória. E é assim que Pedro finaliza a sua carta, mostrando o seguinte, olha só, que coisa mais interessante. Cresçam, porém, nos diz, cresçam na graça e no conhecimento, a glória agora e para sempre. Ou seja, somos chamados a dar glória ao Senhor agora e por toda a eternidade. Ele é digno. Queridos, amados irmãos, amigos que me ouvem até aqui, guerreiros que suportaram essa mensagem até o presente momento, eu quero poder finalizar aqui com o de sempre. E agora, como viveremos? É a pergunta que eu faço para você, meu querido Gutenberg. E agora, como viveremos? Gente, geralmente eu trago esse tempo como uma forma de aplicação. Eu quero poder fazer isso, sim. Mas eu quero, antes de tudo, trazer perguntas para vocês. Perguntas para nós. Pedro nos ajuda a termos boas perguntas e também, graças a Deus, a responder essas perguntas. Vamos lá? Estamos todos preparados? Estão comigo? Aqueceram aí? Alongaram? Vamos aqui para a nossa última parte e agora como viveremos. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui, e por favor registre, se você tem condição de anotar, de digitar, registre essa pergunta. Primeira delas, o que buscar? E a resposta já está dada. Sabe o que é que você tem que buscar hoje? Sabe o que é que você tem que buscar amanhã, se você estiver vivo? Depois de amanhã, se você sobreviver? Próximo mês, se você ainda estiver aqui? Sabe o que é que você tem que buscar? Já sei, pastor, a gente buscar reestruturar a economia. Cara, tudo isso é importante. Pastor, cuidar da família. Tudo isso é importante. Sabe o que tem que estar em primeiro lugar? A busca pelo pleno conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus é urgente, minha gente. É urgente, meu povo querido. Tem que ser para hoje. Lembra, eu fiz aqui uma citação daquele meu Novo Testamento Ilustrado que eu ganhei do meu cunhado em 1900... Quando era, minha gente? 95? 97? Não lembro. Né? Mas nos anos 90 ainda, dizendo que uma gota de sabedoria do Senhor vale mais do que todos os oceanos de entendimento dos homens que não possuem Deus. Então o conhecimento de Deus é urgente para você. Me alegra muito, Dona Rosário, ao saber que a senhora está escutando a música do Barnabé. É uma música legal, uma música antiguíssima, né? Mas é uma música muito bacana. Muito legal quando a gente está buscando várias formas de ouvir, de cantar, de assistir, de ver, de escrever, para que possamos ter uma mente aos pés do Senhor. Muito legal. Conheça o Senhor Jesus Cristo. Mas conhecer o Senhor Jesus Cristo é um conhecimento de perto. A gente não conhece Jesus como um pesquisador, não. De longe, anotando, esse conhecimento de Jesus é um conhecimento de discípulo. É um conhecimento de intimidade, de relacionamento. E ele não tem esse tipo de conhecimento de relacionamento com pessoas que não o amam, que não creem nele, que não se arrependem dos pecados. Não dá. Então, o que buscar, pastor Miguel? O pleno conhecimento de Jesus. Grava essa, tá bom? Segunda pergunta que eu quero deixar para compartilhar aqui com vocês, tá bom? O que evitar? O que evitar? Pedro também nos dá a resposta. Evite os inimigos do pleno conhecimento do Senhor. Evite viver, acreditar, dar trela para mentira. Pare de ser educadinho. Pare de querer agradar todo mundo e dizer, pastor, falou de Jesus, eu estou dentro. Cara, até o diabo fala de Jesus. Se eu disser que até o diabo usa a Bíblia para tentar Jesus, em Mateus capítulo 4, ele usou a Bíblia. Mas usou para distorcer. Usou de forma errada. Então saia da mentira. Pare de viver uma vida de hipocrisia. Pare de viver uma vida de pecadinhos escondidinhos, né? Debaixo do lençol. Na carteira. Sabe? Tinha uma música do Capital Inicial que cantava assim, o que você faz quando ninguém te vê. Sabe? Então pense sobre isso. O que evitar, pastor Miguel? Os inimigos do pleno conhecimento de Jesus. Terceira pergunta, o que esperar, pastor Miguel? Eu digo para vocês, sabe o que você tem que esperar?
Já sei, pastor. Tem que esperar a quarentena acabar para a gente estar reunido e voltar a trabalhar normalmente. Não. Sabe o que você tem que esperar? Em primeiro lugar, a volta de Jesus Cristo. Tá bom? É a volta de Jesus Cristo que você tem que esperar. Você está preparado? Se Jesus voltasse antes dessa live acabar, você estaria preparado? Está pronto para subir? Ou você vai ser destruído com os outros ímpios? É tempo de mudança. É tempo de recomeço. E esse reset só o Senhor pode dar para você, tá bom? Então espere, aguarde a volta de Jesus. Para uns, vai ser terrível. Para alguns, será motivo de alegria, viu? Porque a vitória de Cristo será completa. E aqueles que estiverem no time de Jesus também hão de vencer, tá bom? Quarto lugar, quarta pergunta que eu quero deixar para vocês aqui. E também vou dar a resposta. O que guardar, pastor? O que é que eu devo guardar? Eu digo, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Eu quero poder fazer aqui um humilde pedido para você. Eu falo humilde mesmo, de verdade, sem palhaçada. Por favor, comece a ler a Bíblia. Comece por Marcos, leia Marcos todo, leia Mateus todo. Vai lá. Se você quiser, pastor, eu quero com tudo, pois leia 2, 3 capítulos de Mateus, um salmo, mais 3 capítulos, outro salmo. Se atraque com a palavra de Deus, se atraque. Você não vai ficar doido não, deixa a negada falar. Tá ficando é doido. Olha, o pastor Adelmo, meu amigo, já deu esse testemunho, não é segredo. Usuário de droga, pesado. Torrou o carro dos pais inteiro com cocaína, viu? Sem vergonha, safado. Saiu perambulando um dia. Se lembrou de que quando ele era criança ia jogar bola numa igrejinha. Foi lá numa igrejinha. Olhou, tava tudo fechado, tinha só uns 2, 3 moças lá. Ei, essa igreja não tá aberta não? Aí a mocinha chegou. Não, a gente tá fechado, nós estamos lavando aqui o prédio, limpando as cadeiras. Mas você quer conversar? Meu querido pastor Adel, meu amigo, entrou, conversou com aquela moça por quase 2 horas. Ela falou de Jesus para ele. E chamou, ei, você não quer vir amanhã de manhã não? Vai ter a escola bíblica dominical. O quê? Escola no dia de domingo? É, a gente aprende de Jesus aqui. Ele foi. Minha gente, em 1 ano, ele não saiu para canto nenhum. Em 1 ano, ele leu a Bíblia diversas vezes. Ele ia de manhã, de tarde, de noite. Os pais dele acharam que ele tinha ficado doido. Mas o que estava acontecendo é que Deus estava mudando tudo na vida dele. Este homem hoje é um canal de Deus e um instrumento do Senhor na vida de muitas pessoas. Tem uma igreja querida e amada que eu conheci na cidade de Cascavel, Ceará, tá bom? Uma igreja maravilhosa que Deus usou para que ele pudesse plantar ali. Igreja fenomenal. Deus muda a vida das pessoas. Então, enquanto uns acharam que o pastor Adão estava ficando doido, ele estava guardando a palavra de Deus. Em 2 anos. Em 1 ano, desculpa. Ele se tornou professor da escola bíblica dominical. Em 2 anos ele já estava pregando. E um pouquinho de tempo a mais ele já era pastor. Por quê? Cheio da Bíblia aqui, cheio da Bíblia aqui. E uma vida regada, guiada, orientada pela própria palavra de Deus. Então o que guardar? Guarde a palavra de Jesus. E o que almejar? O que mais almejar nessa vida? O que mais desejar? Eu digo para você, a glória de Jesus. A glória de Jesus é acessível. Você é pecador e estava longe dela, mas por causa de quem Jesus é e do que ele fez, você pode estar próximo e gozar da sua própria glória. Que coisa incrível! A glória de Cristo é algo que você deve almejar. Meus queridos e amados irmãos, sabe qual a conclusão de toda a minha fala? É que a herança que Pedro nos dá é a maior herança que alguém pode deixar para outras pessoas. É sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. A Bíblia é o livro que vai preparar a vinda de Jesus, vai ter a fala de Jesus, vão ter poesias sobre Jesus, vão ter profecias sobre ele e vão ter ali muitas coisas ali para nos mostrar a respeito de Jesus. Tudo é sobre ele. E o que eu quero dizer é que uma vida sem Jesus é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida sem esperança, é uma vida sem firme sustentação. Você deita a cabeça no travesseiro, mas você não tem certeza nenhuma do amanhã. O seu passado está mal resolvido, o seu presente é uma confusão e o seu futuro é uma dúvida que você mesmo foge para não responder. Mas é Jesus que purifica o nosso passado,
dando um fim ao que precisa chegar ao fim. É o que dá motivo e que dá uma ordem para o nosso presente. É aquele que me dá esperança para o futuro. Jesus é tudo o que nós temos para oferecer. Tudo é sobre ele. Portanto, o chamado continua o mesmo. O que é que você está esperando? O que é que ainda te amarra? O que é que ainda te faz estar despreparado para alcançar, para abraçar Jesus com tudo? O que é, meu amigo? Pare de dar desculpa. Pare de dizer, perdoe Jesus, passe amanhã. Pare e entregue tudo, entregue sua vida. E viva hoje com os discípulos dele, esperando a sua vinda. Essa comunidade de discípulos a gente chama de igreja, tá bom? Faça parte disso, né? Se você está longe me ouvindo, em outro estado, em outra cidade, quem sabe até em outro país me ouvindo, não busque uma igreja mais próxima de sua casa, não. Vou falar com o meu querido Paul Washer. Busque uma igreja mais próxima da sua Bíblia, tá bom? Uma igreja que vai te ensinar sobre Jesus, não uma igreja que simplesmente vai ter um bocado de espetáculo, blá blá blá, um templo muito bonito, mas vazio de mensagem. Jesus é o motivo desse sermão, Jesus é o motivo da carta, Jesus é a maior herança que Pedro deixou. E a pergunta final é a seguinte: e aí, você é um herdeiro de Pedro ou não? Fica a dica aí, tá bom? Feche, por favor, os seus olhos e venha orar comigo em nome de Jesus.